No último dia 10, o Silicon Valley Bank, um banco de investimentos da Califórnia, quebrou. Essa foi a maior quebra de um banco do tipo desde a crise financeira global de 2008. O SVB não era um banco muito conhecido da maioria da população, mas ele guardava o dinheiro de muitas empresas de tecnologia e startups do Vale do Silício. A quebra gerou uma preocupação geral sobre a segurança dos bancos nos Estados Unidos e as consequências que um efeito dominó pode trazer à economia real. O primeiro efeito foi sentido aqui em Nova York. Preocupados com o que aconteceu na Califórnia, clientes do Signature Bank sacaram um total de 10 bilhões de dólares em apenas 2 dias. No domingo, o banco fechou. A procura por culpados ocupa todos os noticiários do país. Alguns responsabilizam a má gestão dos bancos. Os republicanos culpam os democratas. E os democratas culpam as políticas adotadas por Donald Trump durante o último governo. Entre os economistas, porém, um fato é quase consenso. A taxa de juros elevada teve um papel central nessa história. Eu conversei com Caio Vilela, professor de economia da UFRJ e diretor de projetos do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. Ele explicou um pouco o que os juros têm que ver com essa história toda. Se eu tenho um título hoje, eu comprei hoje com a taxa de juros aqui no Brasil, digamos, de 13%. Esse título vai me pagar 13%. Se amanhã ou depois a taxa do Brasil vai para 15%, o preço do título que foi comprado com 13% cai, porque ele não é mais tão rentável quanto os títulos que estão sendo negociados agora. Isso foi acontecendo gradativamente. Aqueles títulos que o SVB tinham comprado para administrar o seu passivo, foi perdendo valor conforme o Banco Central subia a taxa de juros. Com alta na demanda dos clientes por saques e transferências de dinheiro, o SVB vendeu os títulos a valores mais baixos, acumulando um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares. Essa movimentação foi a gota d'água que gerou um alerta no mercado e uma corrida ao banco, agravando ainda mais a situação. Em 2018, Donald Trump sancionou a Lei dos Bancos, que promoveu uma série de desregulamentações no setor bancário. Na prática, a lei permitiu que instituições financeiras operassem com maior margem de risco, na busca por lucros maiores. Os agentes financeiros vão se tornando mais entediados por manter aquela taxa de lucro relativamente básica com um risco confortável. Então, eles se sentem mais apetitosos por crescer esse risco. Mas o cenário futuro, segundo Caio Vilela, tende a ser outro. Mas eu acredito que esse momento que a gente vai ver daqui para frente é um momento de revisão dessas desregulamentações, no sentido de voltar a regulamentar esses bancos e entender como é o melhor acabar. É sempre uma corrida de gato e rato, né? Os bancos tentando fugir das regulamentações e o governo tentando entender qual a melhor forma de conseguir capturar uma análise real de solvência desses bancos, né? Ter alguma medida que realmente mostre o quão digamos, solventes são esses bancos. Né? Nas ruas de Nova York, preocupação, mas também otimismo. Eu acho que, bem, com certeza, essa situação gera alguma preocupação. Essas coisas tendem a ter um efeito cascata. Quando um colapsa, geralmente outros colapsam também. É algo para ficar atento. Mas eu não me sinto tão pessimista. Eu acho que o futuro ainda promete. Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247. Para a gente poder se aprofundar mais nesse assunto, eu e a Márcia Carmo vamos receber na terça-feira o Caio no Américas de Ponta a Ponta. Na terça-feira, às 14h. A gente vai falar um pouco mais sobre essa possível crise e as consequências para o Brasil e para a América Latina. A gente se vê lá.